Bom, gente, o Fala Xerife dessa semana eu gostaria de falar a respeito de alguns temas, e um tema que me abordaram muito é sobre ídolos, né? Por que não existe mais ídolos, né? Os ídolos que eram a grande referência de ficar um bom tempo nos seus clubes, cada vez mais vai ficando escasso. Então esse é um tema que eu gostaria de iniciar falando, porque essa semana eu quero mandar um feliz aniversário mais uma vez. Na segunda-feira o meu grande amigo Roberto Dinamite fez, né, aniversário. Eu parabenizei muita gente no meu Instagram me perguntando, né, a cada ano os ídolos vão se acabando, o ídolo fica muito pouco tempo no clube, e é sobre isso que eu queria falar com vocês. É claro que os ídolos, eles vão existir, né? O Flamengo agora, com esses títulos, né, em 8 meses, em um ano, ele conseguiu ganhar esses títulos. Então esses garotos são ídolos do Flamengo, né? No São Paulo também existem alguns ídolos, no Corinthians a mesma coisa. O próprio Cássio, né, que tem um bom tempo, né? O Cássio, para mim, é uma grande referência ainda. São muito poucos, digamos assim, clubes que têm essa referência. Tem alguns motivos, né? Um deles é a saída desses atletas muito jovens, né? Praticamente o clube, ele não mantém um jogador muito tempo. O último desses jogadores que foi mantido com alto nível foi o Neymar. O Santos conseguiu, né, com os patrocinadores, claro, buscar uma maneira de ficar com o Neymar um bom tempo. E isso conseguiu, o tricampeonato paulista, campeão da Libertadores, né? O Santos conseguiu alguns títulos importantes, né, mantendo uma base de jogadores, né, Elano, toda aquela geração, né, e antes o Robinho, o próprio Diego, mas que também foram vendidos muito precocemente. Então o Neymar, para mim, é dessa geração que ainda se conseguiu se firmar, né? O Corinthians, como eu falei, com Cássio, alguns jogadores que pegam Fagner, que permanecem, mas são muito poucos, são clubes muito grandes, né? O próprio São Paulo, né, ele depois da saída do Rogério Ceni, né, que foi seu maior ídolo junto com o Raí para mim, ele tá buscando, né, principalmente na base, né, onde você também conquista, né, grandes jogadores e pode ser grandes ídolos. O Rogério, o próprio Marcos no Palmeiras, né, tanta gente boa. O próprio Flamengo tinha agora uma garotada boa, poderia ter se firmado mais, mas já foram embora, muito jovens, né, foram vendidos, né, é bom para o caixa do clube, mas realmente se perguntam por que não existe tanto ídolo como Roberto Dinamite, que ficou uma sequência muito boa no Vasco, o próprio Zico no Flamengo e tantos outros jogadores, Falcão no Inter, enfim, Cerezo, né, Reinaldo no Atlético. É porque hoje há uma condição financeira muito forte da Europa e os clubes não tem como segurar esses jogadores. Não tem, porque precisam vender. Muitos clubes brasileiros não têm como segurar, porque precisam vender a cada ano. Tem clubes, a maioria desses clubes grandes, eles precisam numa faixa entre 70 a 100 milhões de venda de jogadores por ano. E não tem jeito, não tem como segurar seus jogadores, né? O Grêmio mesmo, você vê, vai revelando, vai vendendo e vai buscando outro, o jogador fica 1 ou 2 anos, né? O grande ídolo é o seu treinador, Renato Gaúcho, né? Foi como jogador e agora como treinador. Então a gente se pergunta muito, né? Porque não existe esses ídolos, né? Então essa é uma pergunta que é fácil e ao mesmo tempo difícil de responder. Fácil porque, como eu falei para vocês, esses jogadores, eles são vendidos muito rápido. E difícil porque eu acho que às vezes esses clubes também poderiam manter. Ele tem condição de manter. O Flamengo vendeu jogadores, ótimo. Mas o Flamengo é um clube que tem uma boa caixa. O Palmeiras é um clube que tem uma boa caixa, né? Hoje, a gente falando de clubes brasileiros que estão bem financeiramente. O próprio Grêmio, que está fazendo com Cebolinha, né, mantendo ele, né, como... Não, é claro que vai chegar um momento que vai ter que vender, mas mantendo o atleta também, né, como seu jogador, né? Então isso é bom para o futebol brasileiro. Esses ídolos precisam ficar mais. E outra coisa que é muito importante, a mudança das leis. A Lei Pelé, ela muda bastante, essa Lei Pelé, né? E isso complica um pouco, né? Às vezes o clube precisa vender, senão ele perde automaticamente seu jogador. Foi o caso do Kaká do São Paulo, se demorou a se renovar. O próprio Militão, na época que eu estive lá, né, teve um momento que você tem que vender, o contrato está acabando, o jogador também tem interesse de sair, né? Também a gente tem que pensar isso. Às vezes a gente culpa muito os dirigentes, né? Culpa muito, né,
A diretoria que não segura os atletas, mas não tem como segurar. Os jogadores, às vezes, também não dão a cara. E eles querem sair. Uma vez eu vi uma entrevista do Andrés e ele falou uma coisa certíssima. Ele falou, não tem como segurar. O atleta, ele não chega e diz que quer ir embora. Mas internamente ele quer sair. Ele quer fazer seu pé de meia. Ele vai ganhar um bom salário. Então, às vezes, fica muito nas costas também do dirigente. Uma coisa que eu acho errado. Se tem uma boa proposta, é para os dois lados, parabéns, vamos embora. Então eu acho que a permanência desses jogadores é fundamental no Brasil, até pela qualidade dos campeonatos brasileiros, estaduais, né, Libertadores, torneios internacionais. É muito bom você ter esses ídolos, né? Então você pergunta, quem é aquele ídolo de referência no seu clube? Então você busca. São muito poucos clubes que têm uma referência. E mesmo assim, são ídolos que não têm, eu acho, 5 anos num clube, raro, muito raro. Talvez mais, é como eu estou te falando, o Fagner, o goleiro, né, o Cássio, mas são muito poucos clubes que têm ídolos com bastante tempo, né? Há um carinho do torcedor, mas aquele grande ídolo, aquela grande referência, são poucos clubes no Brasil, né? Então, essas foram algumas perguntas que me fizeram essa semana sobre os ídolos, né, nos seus clubes, e eu estou respondendo, né? Tem vários fatores, né? Que é o dinheiro, né? Que principalmente desses garotos que são vendidos muito rápido, e não dá para ser ídolo muito rápido, né? Porque são vendidos muito rápido. Você vai ter a lembrança, vai gostar, mas esse ídolo permanente, cada vez mais, vai ser mais difícil no Brasil. Valeu, gente, um abraço. Fala Xerife de hoje, falando sobre os ídolos.